Vamos começar este segundo dia de falar fundamentalmente sobre a questão da transplantação de córnea. Portanto, vamos começar pela patologia endotelial. Acho que pediram mais ou menos para que a discussão desta sessão ficasse um pouco junto à ação a seguir, portanto faríamos as apresentações e depois do coffee break, então, vocês anotam no papelinho as perguntinhas que têm que fazer, que é para não se esquecerem, e depois começamos então com as perguntas e com a discussão, porque no fundo a segunda parte é fundamentalmente discussão. Portanto, eu vou chamar o Dr. Vítor Maduro para falar indicações e limites da patologia endotelial. Se vocês quiserem depois apresentar a seguir. Então, bom dia. Agradecer ao Dr. Tiago Monteiro e ao Dr. Fernando Vaz o convite que foi feito ao serviço do Centro Hospital de Lisboa Central, a Unidade da Córnea e Transplantes, para virmos falar aqui no Congresso sobre keratoplastia lamelar posterior. Nós começámos as keratoplastias lamelares posteriores em 2007 e vamos dar aqui uma perspectiva de quais são as nossas indicações e os nossos limites nas técnicas que temos disponíveis. Em 2005, no 5º Congresso Mundial de Córnea em Washington, houve uma comunicação por convite sobre keratoplastia lamelar posterior, houve 3 free papers sobre DLEC, um free paper sobre ZAEC, e o Eye Bank Association of America publicou que a taxa de keratoplastia lamelar em 2005 era de 4,5%. 10 anos passados, em San Diego, já houve uma sessão de 2 horas de duração sobre keratoplastia lamelar posterior com 8 apresentações por convite, houve 8 free papers sobre ZAEC, 6 free papers sobre DMEC, 23 pósteres sobre ZAEC e DMEC, e a mesma associação publicou que a taxa de keratoplastia lamelar posterior, no ano anterior, tinha sido 41,5%. Em 10 anos, tal como Kuhn descreveu no ciclo da ciência, a ciência mudou na keratoplastia lamelar, na doença endotelial. E o que era, antes de 2005, a keratoplastia penetrante, que tinha os seus problemas de rejeição, do glaucoma, das alterações estruturais do astigmatismo irregular e da fragilidade do interface, a questão seria sempre se, para uma doença localizada ao endotélio corneano, se haveria um modelo de terapêutica que seria melhor e mais eficaz. E a keratoplastia lamelar posterior revela essa mesma revolução. É uma cirurgia de pequena incisão, com menor número de suturas, com uma preservação da inervação corneana e uma maior integridade tectónica. E o paradigma muda na abordagem desta patologia, em que, neste momento, para a doença endotelial, o número de ZAECs, de keratoplastia lamelar posterior, ultrapassou vertiginosamente a keratoplastia penetrante. E a keratoplastia lamelar posterior foi evoluindo ao longo dos anos e as 2 técnicas que mais publicações têm serão sempre, neste momento, o DMEC e o ZAEC ultrafino, e as indicações, segundo a nossa opinião, para a keratoplastia lamelar posterior será a falência da função endotelial da córnea associada a alterações da acuidade visual, originando alterações das atividades da vida diária, nomeadamente a presença do edema, da baixa contagem celular, e o limite será quando, mesmo substituindo a camada endotelial patológica por esta técnica, existem outras doenças das camadas anatómicas da córnea ou de outras estruturas que impeçam a reabilitação visual. Serão sempre alguns casos limite, e nesses casos limite poderemos sempre ter a ajuda de outros meios complementares de diagnóstico, como é o caso do OCT de câmara anterior, que nos permite aferir se existe fibrose ou se existem outras alterações anatómicas de estruturas corneanas que façam com que o ZAEC por si próprio não seja suficiente para a reabilitação visual. Tendo em conta as 2 técnicas mais publicadas, o ZAEC e o DMEC, na nossa unidade, o ZAEC está descrito e tem indicação na disfunção endotelial com alterações da acuidade visual, na distrofia de Fuchs, na keratopatia bulhosa pseudofáquica afáquica, na polimorfa posterior, nos síndromes iridocorneanos, nas falências pós-keratoplastia penetrante ou pós-colocação de dispositivos de drenagem para o glaucoma e na falência endotelial pós-lente fáquica. O DMEC, para nós, tem indicações ainda tem indicações mais restritas, nomeadamente na distrofia de Fuchs, na keratopatia bulhosa pseudofáquica e na falência endotelial pós-liofáquica. Aqui, a nossa abordagem será pelo DMEC. E porquê é que temos estas 2 opções? Porque para nós o ZAEC tem uma versatilidade muito grande.
há evidência científica de que em segmento anterior patológico, nomeadamente pós-keratoplastia penetrante, pós-tubo, nos iridocorneanos e na afaquia, o DZAEC tem uma eficácia e uma predictibilidade cirúrgica maior do que no DMEC. E porquê? Porque o tempo que eu tenho necessário de pressurização da câmara anterior no DZAEC será menor do que eu preciso para o DMEC. E, tendo em conta a espessura do tecido que eu vou transplantar, eu tenho uma menor perda do lentículo se tiver um DZAEC em vez de um DMEC. E mais, ainda tenho uma maior versatilidade na manipulação e na fixação desse mesmo lentículo. Tenho vários tipos de glides disponíveis, consoante o cirurgião se sente à vontade com eles, e em último caso, mesmo hipotecando algumas células endoteliais e hipotecando, às vezes, até a saúde do lentículo, ainda posso fazer essa mesma sutura. Mas este DZAEC também tem os seus limites. A recuperação visual é eficaz, mas é mais lenta que o DMEC. A longo prazo, quase que são superponíveis, mas a rapidez da recuperação é maior no DMEC. Mas também as séries acabam por ter casos muito mais selecionados e melhores do que nos DZAECs. O investimento no DZAEC é mais elevado, é preciso investimento na compra de material que faz a automatização do corte lenticular. As séries publicadas por Price mostram que o risco de rejeição é maior no DZAEC, estamos a comparar a quantidade de tecido transplantado menor, e as séries publicadas por Price mostram menos que 1% no DMEC versus 6 a 7% no DZAEC. E uma maior taxa de hipertensão ocular sob corticoterapia devido ao tempo de corticoterapia e ao tipo de corticoterapia que o DZAEC faz versus o DMEC. Mas o DMEC existe e o caminho também vai ser por aí. Porquê? Porque a recuperação visual é mais rápida, como foi dito, porque há um menor custo financeiro em equipamento, não é preciso um microceratótomo, a taxa de rejeição é mais baixa e a taxa de hipertensão ocular também. Mas os limites desta técnica existem e são bem específicos. O segmento anterior com patologia é um limite para esta técnica, nomeadamente nas camas estreitas e na presença de sinéquias, nas aniridias e nas afaquias e nos defeitos da íris. Aqui a técnica tem mais dificuldade. Porquê? Mais do que esta dificuldade do segmento anterior patológico, há outra dificuldade, que é a boa pressurização que o globo ocular tem que ter. E esta dificuldade advém e existe nos olhos pós-vitrectomia e pós-cirurgia de glaucoma, que são casos que nos aparecem também. E assim estes problemas desta técnica advêm da perda do lentículo para o segmento posterior a quando de uma não boa compartimentalização entre segmento anterior e segmento posterior, uma má pressurização a longo prazo que aumenta as taxas de descolamento do lentículo, apesar de se poder utilizar, em vez do ar, o SF6 no final da cirurgia, aumentando o tempo de permanência da pressurização. Tem que ter em conta o número da taxa de rebubbling e a necessidade do bloco operatório nos dias subsequentes para que o rebubbling possa ser feito. E uma parte importante, a taxa de perda do tecido a quando do processamento, isto é, na obtenção do rolo. Temos que ter também em conta essa taxa de perda tecidular. E assim o DZAEC funciona numa doente que teve uma falência endotelial pós-keratoplastia penetrante na seção pseudofaquia em que se fez um DZAEC e funcionou, e ficamos contentes porque, apesar de ser um segmento anterior já mexido com doença, conseguimos reabilitá-lo e manter a keratoplastia penetrante prévia e reabilitar a função visual. O DMEC acaba também por nos dar alguma alegria, mas a diferença do segmento anterior, em que temos um doente de 50 anos, pseudofáquico, que teve uma falência por uma distrofia de Fuchs e que não tem sinéquias, tem uma pupila contraída, tem uma câmara anterior estável, em que a técnica corre bem, é linear, mas também o terreno em qual se está a fazer a técnica acaba por ser muito mais vantajoso para esta técnica do que em algumas séries de DZAEC em que se tem bolhosas muito avançadas ou até outra patologia. Aqui ao final do primeiro mês, em que se vê um lentículo completamente aderente ao estroma, em que é até difícil individualizá-lo, e uma contagem celular. Em conclusão, para nós a keratoplastia lamelar posterior ao procedimento, neste momento, gold standard para a disfunção endotelial corneana, eficácia e segurança superior à keratoplastia penetrante. Esta é uma evidência que já existe e que é uma verdade clara. O DMEC, sem dúvida, que proporciona uma recuperação visual mais rápida e uma menor reação imunológica que o DZAEC, mas, para nós, o DZAEC será sempre um procedimento muito mais versátil na escolha
E, quando tivermos keratoplastias lamilares posteriores em situações complexas, será para nós uma opção terapêutica a considerar. Por isso, as duas grandes mensagens que o nosso grupo quer mandar, que será que o DMEC vai crescer à medida que a obtenção dos rolos seja mais predictível e eficaz, e essa para nós é a maior limitação para que esta técnica possa crescer, e nos Estados Unidos ela cresceu à conta da profissionalização da obtenção do rolo, e o DESAEC será sempre uma técnica cirúrgica importante na disfunção endotelial em olhos com elevadas comorbilidades. E essa é outra realidade que vamos passar a ter presentes. O número de doentes que vamos ter para transplantar após colocação de dispositivos de drenagem no glaucoma vai-nos aumentar o número de falências. Vamos ter muitos doentes a quem estão a ser postos válvulas, e isso é uma frase final de um artigo publicado há pouco tempo, que daqui a mais anos vamos ter além das lentes fáquicas, o outro causa de descompensação endotelial será os dispositivos de drenagem que estão a ser postos. Obrigado.